para mim foi assim, chegou um ponto que eu decidi com meu marido que a gente ia ser só nós dois no processo, que a gente não ia contar para ninguém, e a gente foi no processo, fiz a cirurgia e depois eu contei para a família. Mas eu também não tinha essa questão se eu tivesse que fazer químio, ficar careca, que nem a Edna, eu não tinha esse problema. Na minha cabeça, assim, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia deixar o câncer parar a minha vida. Eu já tinha planejado que eu queria fazer a químio na quinta ou na sexta, para descambar no final de semana, eu ia trabalhar normalmente, porque o que as pessoas têm que entender é que o câncer e o tratamento é um processo, mas ele tem começo, meio e fim, entendeu? E vai ter fim, né? E as pessoas focam muito na doença, naquela palavra ruim, agora acabou a minha vida. Não acabou, é um processo. Né? E depois disso, vida que segue. É um recomeço. Né? E, doutora, essa postura, ela é muito importante para o tratamento? Eu acho super importante. Eu sempre estimulo que os pacientes tenham uma positividade, tá? Eu só tenho uma ressalva. Eu acho que, assim como os tratamentos são individualizados, as pessoas são únicas. Sim. Então, se eu pudesse estimular meus pacientes, e eu faço isso no dia a dia, é sempre um estímulo para encarar como as duas encararam. Com positividade, com um olhar legal, vou fazer, vai dar tudo certo, vai terminar, meu cabelo vai cair, mas vai crescer de volta, isso tudo é temporário, isso é muito legal. Agora, nem todas as pessoas têm um mindset, um preparo psicológico para encarar dessa forma. E aí não adianta a gente ficar fazendo o que eu chamo de positividade tóxica. Entendeu? Você não adianta você ficar forçando a pessoa a encarar aquilo com um olhar positivo se aquilo não está imputado na pessoa. Então, a gente sempre estimula, mas a gente também não pode obrigar a pessoa a encarar assim, tá? Doutor, mas assim, eu não sei o caso da Edna, né? Mas tem umas bengalinhas, né? O meu médico, a primeira coisa que ele me passou foi um antidepressivo. É claro. E eu acho que, assim, como disse uma amiga, tem umas coisas que a gente não passa de cara limpa. E a gente precisa também quebrar esse tabu. Porque se a gente torce o pé, é super normal pegar uma bengala, pegar uma muleta e tocar a vida. Mas quando as coisas estão difíceis, as bengalas químicas também ajudam muito a gente. E a minha positividade, eu tenho certeza que ela foi maior porque eu tive esse apoio químico que foi o antidepressivo no período. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é fundamental, tá? A gente precisa ter acompanhamento psicológico, a gente precisa fazer medicação. Então, isso é um conjunto. Uma vez, a gente sempre fala isso, quando você tem um diagnóstico, você entra para uma briga, entendeu? Você precisa estar forte, você precisa estar estruturado para seguir, tá? Mas eu acho que a gente tem que ser sempre apoio. A gente tem que ser para o paciente a fortaleza que, quando ele precisar, ele pode contar com a gente. Tá? Meu apoio foi minha família, muito. É isso, sabe? É isso. Porque eu estava com uma mãe numa cama. Então, a minha força de lutar era por ela. É isso. Né? Só que as minhas tias, né, meu marido, não hoje meu marido, né, me ajudaram muito a... né, isso. Sabe, tá ali um pouquinho assim, tá bem. Mais ou menos, vamos animar. Então, já dava aquele up de novo. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente está discutindo essa qualidade de vida, a qualidade de como passar pelo tratamento, a gente sempre fala dessa relação médico-paciente, o quanto ela é fundamental no tratamento do câncer. Eu imagino que a vida do senhor não é fácil de ter que dar notícias não boas para os pacientes, muitas vezes, né? Claro, porque quando eles chegam até o seu consultório, já é para falar de um assunto difícil. Exato. Mas o que o senhor diz? Como é que o senhor tem lidado com isso? Como é que o senhor enfrenta essa história? Esse é um ponto muito importante. A gente tem uma preparação específica para isso, técnica, mas é claro que a maior preparação para isso é a vida. É horas de voo que mais preparam a gente para isso. O primeiro ponto que eu sempre coloco para mim é que o meu compromisso número 1 é com a verdade. Então, eu em momento algum posso faltar com a verdade com o meu paciente ou com a sua família. Tá? Então, eu tenho um comprometimento maior com a verdade.
Mas o meu compromisso com a verdade, ele não está, sobretudo, para fazer mal. O meu compromisso com a verdade é um compromisso para fazer bem. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, elas utilizam da verdade sem carinho. E se você utilizar a verdade sem carinho, você pode maltratar. Então, não tem nenhum sentido eu fazer uma comunicação, por exemplo, estatística com o paciente, falando que tantos % dos pacientes... Porque isso não agrega, isso não ajuda, isso não faz com que a vida siga. Tá? Isso é paralisante. Isso coloca a pessoa num medo que ela já está no medo e isso vai piorar. Tá? Então, o meu compromisso com a verdade é: eu vou trazer as informações que o meu paciente precisa, mas sempre com carinho. Sempre eu vou trabalhar esse dado, eu vou dar a informação que ele precisa, mas eu vou dar essa informação de uma maneira afetuosa. Então, sem dúvida nenhuma, o oncologista não é, e isso tem que ficar muito claro em todas as formações, nós não somos engenheiros. Então, se eu tenho uma tabela de número de percentuais, isso não interessa a quase ninguém. Então, eu vou ter que trabalhar aquilo para transmitir aquela mensagem de uma forma que eu impacte positivamente o meu paciente. Até porque as estatísticas são frias e cruéis, né? Porque se você tem só 5% de cura, não significa que você não vai se curar. Você tem 5% de cura. E esses 5 podem ser... Você pode ser a pessoa que está naquele 5%. Perfeito. E assim, perguntas que são muito frequentes no consultório. Mas quanto tempo? Ora, essa resposta é uma resposta que não cabe a nenhum homem. O homem que te disser quanto tempo é um homem que está mentindo. Porque ninguém sabe. A vida não está no nosso controle. Então, eu não tenho como dizer quanto tempo. Agora, é meu compromisso com o meu paciente orientar que potencialmente é uma situação grave, pode ser que a gente não tenha tanto tempo. Por que você quer saber isso? Você precisa organizar alguma coisa? Você precisa falar com alguém? Como é que eu posso lhe ajudar nisso? Entende? Agora, uma pessoa vai virar para o outro e falar X semana. Não existe isso. Eu não tenho controle sobre a vida. Eu não... Entende? Então, assim, ser oncologista, muito mais do que ser um bom técnico e, assim, ser oncologista é necessário que você seja um bom técnico, porque a quantidade de dados que você tem que lidar é massiva. É ser um bom humano. Não tem como ser um bom oncologista sem ter um coração. Não dá. E como diz, né, a última palavra é de Deus, né? Exato.